Boa noite. Espero que todos estejam bem e que ao saírem dessa casa, desejo que saiam melhores de quando aqui chegar. O tema da noite de hoje será o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Eu sou Rosane Frise, uma trabalhadora aqui do Ramatiz e uma aprendiz dessa doutrina esclarecedora que é o Espiritismo. A gente vai concentrar a nossa reflexão da noite nos itens 8 a 10 desse capítulo, que ele nos fala, nos traz uma reflexão sobre a verdadeira pureza. E inicia com uma passagem bíblica de Mateus, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 20. Eu vou ler, é uma pequena história narrada por Mateus, que diz o seguinte: Então os escribas e os fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos antes de fazer a refeição? Jesus respondeu: Por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E vós outros dizeis: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre o seu pai e nem assista a sua mãe, tornando assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que contamina o homem, o que sai da boca que contamina. O que sai da boca procede do coração, e isso que torna o homem impuro. Porquanto vosso coração do vosso coração parte os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, blasfêmias e os adultérios. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O comer sem lavar as mãos não é o que torna impuro. O que aconteceu nessa ocasião? O que Jesus quis dizer com essa história? O início dela fala sobre escribas e fariseus. A gente tem que lembrar que naquela época, os escribas eram quem faziam as leis, os intérpretes das leis. Eram conhecidos como doutores das leis. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas importantes, influentes da época, e compartilhavam dos mesmos princípios que os escribas, e tinham aversão a qualquer tipo de interpretação diferente daquela inicial. E Jesus trazia a boa nova, trazia uma interpretação diferente para aquela lei que já não bastava para aquele povo. E na sequência o que fala? Jesus cita um mandamento de Deus: honrai o vosso pai e vossa mãe. A época fazia parte da lei civil daquele país o amparo material aos pais, e os escribas e fariseus não cumpriam essa lei. Eles iam até o templo, até a igreja, faziam ofertas, muitas vezes em dinheiro ou de outras formas, e entendiam que aquela oferta feita na igreja, no templo, já era o cumprimento deste mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E que eles não precisariam mais assisti-los na pobreza ou na velhice, porque Deus deveria suprir com isso. Então essa é a interpretação que a gente trouxe. Então Jesus, o que ele faz? Ele desmascara eles que estavam querendo o quê? Dizendo que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer, mas eles não cumprem um mandamento de Deus. E daí ele diz o quê? Ele diz que eles os honram com os lábios, mas conservam o seu coração longe. É importante lembrar, frisar também, que naquela época,
A lei, usos, costumes, provinham de onde? Das leis de Moisés. Tinha uma parte da lei divina, que eram os 10 mandamentos, e também Moisés trouxe e promulgou muitas outras leis civis, que são aquelas que organizam a sociedade. E diante da imperfeição do homem, com o passar do tempo, começaram a negligenciar o cumprimento dos 10 mandamentos. Foi isso que começou a acontecer. E passaram a fazer o faz de conta que eu cumpro a lei de Deus. E era isso que escribas e fariseus faziam na época. Só que, como eles eram pessoas muito importantes, e eles eram um exemplo para o povo, eles precisavam desse faz de conta. Eles precisavam ensinar que cumpriam os mandamentos de Deus, para poder cobrar do povo, que era ingênuo, simples, sem instrução. E o povo, por não ter instrução, acreditava que aquilo era o cumprimento desses deveres. E eles mesmos se consideravam cumpridores das leis de Deus. Por isso que cobravam de Jesus muitas coisas, porque Jesus não cumpria necessariamente a lei civil. Para eles, Jesus descumpria a lei civil em alguns momentos, como esse fato do lavar as mãos. Kardec, no Evangelho, comenta que lavar as mãos antes da refeição seria um ato, um preceito muito mais fácil de se fazer do que limpar o coração. E que a maioria dos homens, iludidos pelas máscaras da vaidade, do orgulho, ainda hoje pensa dessa forma. Que é bem fácil a gente ir até a igreja ou ir até a casa espírita, e quando eu saio por aquela porta, o que acontece? Como são as minhas atitudes? Será que por eu ir na igreja uma vez na semana, ou por ir na casa espírita uma vez na semana, eu sou cumpridora também das leis de Deus? Será que isso me aproxima de Deus? Se quando eu sair da porta, eu sou outra pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 especificamente, refere que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Porém, o homem não chega a Deus se não for perfeito. E ainda complementa que a religião é a escola para a nossa evolução. Alertando que a religião que não tornar o homem melhor não alcança o seu objetivo. Porque a crença em qualquer eficácia de sinais exteriores, o faz de conta, ela é nula. As manifestações exteriores, elas cumprem apenas formalidades. Estamos aqui por uma formalidade, a princípio. Porque nos exigem que tenhamos uma prática religiosa. Mas e se eu saio da porta e não consigo aplicar o que eu estou aprendendo, de que adianta eu cumprir a formalidade? Não é o suficiente ter a aparência da pureza. Antes de tudo, precisamos ter a verdadeira pureza no nosso coração. E como o homem poderá se tornar perfeito e conquistar essa verdadeira pureza de coração? A nossa primeira preocupação é com a nossa reforma interior, é com o nosso íntimo, mudando aqui dentro, melhorando os nossos pensamentos, melhorando as nossas ações, eliminando as maledicências, aquelas palavras que ferem, que machucam o outro e que tanto usamos no nosso dia a dia. Como Jesus disse, não é o que entra pela boca, e sim o que sai da nossa boca que nos contamina ou que nos torna impuros. Por quê? O que vai sair da nossa boca? O que tem no nosso coração. A boca só falamos o que tem aqui dentro. Ou seja, para nos tornarmos perfeitos e nos aproximarmos de Deus, e além disso, conquistarmos essa pureza de coração, precisamos limpar os pensamentos, melhorar nossas ações, nos desapegar, começar a nos desapegar dessa matéria. A gente a cada dia está cada vez mais agitado, mais na correria, em busca de mais e mais e mais.
Vocês notam que quanto mais a gente tem, mais a gente quer? É importante algumas coisas para o nosso conforto? Claro que sim. Mas eu preciso ter o último carro, eu preciso ter sempre uma casa nova, ela sempre precisa estar perfeita. E quando eu vou ter tempo para mim, para o meu interior, para aqui, para o meu coração? Por que tanto apego a tudo isso, se estamos aqui de passagem? Quando partimos daqui, porque somos seres eternos, acredito que todos aqui saibam disso, né? Quando a gente vai embora deste mundo material, o que a gente vai levar? Vou levar meu carro, minha casa, o meu status que eu tanto demorei para conquistar? E que é tão importante para alguns? Sabemos que daqui a gente só leva as nossas conquistas morais. O amor que compartilhamos, o bem que fazemos, a caridade que praticamos. Isso sim é o início da nossa perfeição, é o início do caminho para a nossa pureza de coração. Olhando para dentro de nós. E isso só vai acontecer se a gente quiser. Se a gente quiser se reformar, quiser se melhorar. Melhorando de que forma? A nossa atitude em relação a nós e ao outro. Isso sim vai nos aproximar de Deus. Olhando e buscando aqui dentro, aprimorando os nossos sentimentos, acolhendo as nossas feridas, a nossa dor, as nossas sombras. Sim, temos muitas sombras dentro de nós. Mas a gente precisa acolher ela para que ela possa ser iluminada. A sombra, a escuridão é o quê? É apenas a ausência de luz. E toda a luz que precisamos está aqui dentro. Só precisamos olhar ali dentro e encontrá-la. E quando a gente consegue iniciar esse caminho, a gente vai começar a se compreender melhor. E nos compreendendo melhor, compreendemos melhor o outro. Compreendemos melhor outro mandamento tão importante que é amar o próximo como a si mesmo. Tão fácil. Tão difícil, né? Parece simples, mas ele é bem difícil. Precisamos de esforço, vontade, estudo, dedicação nesse nosso processo de evolução, nesse processo de melhoramento e com essa nossa vontade de querer seguir os ensinamentos do Cristo. De amor, caridade, bondade, humildade. É só dessa forma, aqui, melhorando aqui. Temos que ter muita fé, determinação, perseverança, amor, porque não é fácil esse caminho de se melhorar, aprimorar os sentimentos, pensamentos e ações. Nós viemos viciados em muitas coisas para mudar tudo isso. Mas é dessa forma que a gente vai transformar a nossa moral, dominando essas nossas más inclinações, as nossas más tendências. E o esforço vale a pena. Lembrando que é isso que fica conosco, as vitórias do nosso espírito. O amor que compartilhamos, o bem que fazemos, a caridade que praticamos. A superação dessas más tendências, das más inclinações. Isso sim me aproxima de Deus, isso sim melhora o meu coração. E isso sim é a verdadeira pureza de coração. Que cada um possa despertar o diamante divino existente aqui dentro. Porque daí sim vai encontrar a verdadeira pureza. E daí sim vai se sentir mais próximo de Deus. Que assim seja.